Vamos agora para a questão número 3. Okay? Número 3. Bem, a questão número 3 diz o seguinte. Qual é a expressão analítica da função cujo gráfico está representado na figura? Ok, então temos aí a nossa figura. Okay? Então nós queremos a expressão analítica. Então isso aqui é uma função quadrática. Então, no eixo de y é essa reta vertical, temos um ponto. Okay? Temos um ponto com coordenadas. Okay? X e y. Neste ponto, o valor de x é 0 e o valor de y é este menos 1 que nós temos aí, okay? Na reta de y. Okay? Então, este ponto é importante para eu também poder determinar a expressão analítica. Depois temos aqui onde o gráfico faz a curva. Então, aqui onde o gráfico faz a curva, nós chamamos de vértice. Ok? Aquele ponto é o vértice. Então, o nosso vértice, teremos lá coordenadas x vértice e y vértice. Então, neste ponto onde ele faz a curva, temos o x vértice 1 e o y vértice 0. Só que aqui onde ele faz a curva, também coincide com os zeros da função. x1 e x2 são iguais, que é igual a 1. Mas eu não vou usar os zeros da função, porque não quero usar aquela outra forma de x1 e x2, ok? Então, somente com esses dois pontos, eu posso determinar a expressão analítica da seguinte forma. Vamos dizer o seguinte. Y há de ser igual a x menos p ao quadrado mais q. Assim. Então, temos a seguinte forma. Com esta forma, eu primeiro tenho que calcular o valor de A. Vou substituir o nosso ponto, tem o valor de y, tem o valor de x. Eu vou substituir o ponto também do nosso vértice, x vértice e y vértice. Okay? Então, substituindo o ponto P, vamos ter aqui o valor de y é menos 1, é igual a A. O valor de x no nosso ponto é 0. O valor de P, que é o nosso x vértice, ok? X vértice é 1. Então, menos 1 elevado a 2, mais o y vértice é 0. Então, daqui vamos ter menos 1 é igual a A vezes 0 menos 1 dá menos 1 elevado a 2 dá 1. Mais esse 0 aqui, ok? 0. Deixamos lá, descartamos logo. Então, o valor de A vai ser igual a menos 1 dividido por 1, que dá menos 1, ok? Então, já calculamos o valor de A. Com o valor de A, vamos usar a mesma fórmula, que é y igual a A, x menos p ao quadrado, mais q, ok? Então, o nosso ponto já não precisamos substituir, o ponto P. Vamos somente substituir o valor de A e o valor do vértice, x vértice e y vértice, ok? Então, vamos ter y vai ser igual. O valor de A, calculamos, deu menos 1. X menos o valor de P, que é o x vértice, dá menos 1, elevado a 2. Y vértice dá 0, mais 0. Então, daqui vamos dizer que y é igual a menos 1. Repetimos essa expressão duas vezes, por causa desse 2 que está aqui. Então, vamos dizer x menos 1 vezes x menos 1, ok? Mais 0. Como é 0, deixamos lá, ok? Então, y vai ser igual a menos 1. Vamos desenvolver o que nós temos aqui. Só para não levar muito tempo. X vezes x, x ao quadrado. Menos 1 menos 1 dá menos 2. Então, menos 2x. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Okay? Depois levamos o menos 1 aqui, multiplicamos aqui dentro de parênteses. Então, ficamos com y igual a menos x ao quadrado. Menos 1 vezes menos 2x, mais 2x, menos 1 vezes 1, menos 1. Então, este aqui é a expressão analítica do nosso exercício. Ok? Ok.
Vamos agora para o número 14. Okay? Número 14 diz o seguinte: qual é o contradomínio da função? Okay? Temos aqui a função f de x igual a 2 mais cosseno de x. Queremos o contradomínio. Então, o primeiro passo é desenharmos, podemos desenhar o seu gráfico. Okay? Esse é o gráfico, para sabermos qual é o contradomínio. Então, vou desenhar aqui o gráfico. Okay? Então, simples. Aqui temos x, aqui temos y. Okay? Para quem nunca aprendeu isso aqui, este tipo de função trigonométrica, podemos fazer o seguinte: desenhar a sua tabela, ok? Tabela em que vamos ter valor de x. Só que esses valores de x estão no nosso círculo trigonométrico, ok? Lembrando do círculo trigonométrico. Aqui temos π sobre 2, aqui temos π, 3π sobre 2 e aqui temos 2π, ok? São 90, 180, 270 e 360, ok? Então, este aqui normalmente chamamos de reta de seno, este aqui é reta de cosseno, em que cada canto aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é menos 1 e aqui é 1 positivo. Então, não vou entrar muito em detalhes aqui, mas devemos entender isso, ok? Então, temos aqui o valor de x. Para o valor de x, podemos começar com 0. Depois de 0, vamos para π sobre 2. π sobre 2, vamos para π. π, depois vamos para 3π sobre 2. E, por fim, o 2π. Okay? E aqui temos a nossa função, f de x, que é o valor de y. Okay? Então, vamos preencher esta nossa tabela da seguinte forma. Quando o x é 0, levamos de 0 e colocamos aqui. Então, teremos cosseno de 0. Então, cosseno de 0 dá 1. Ok? Para quem não sabe. Então, cosseno de 0 dá 1. 2 mais 1 dá 3. Ok? Temos π sobre 2. O π sobre 2 está aqui na reta de seno. Então, π sobre 2 dá 0. Por quê? Não existe cosseno de 90 graus, mas sim seno de 90. Ok? Então, aqui dá 0. Então, ficamos com 2. Π está aqui. Isso aqui é a reta de cosseno. Então, se esta aqui é a reta de cosseno, o π dá menos 1. Aqui, cosseno de π é menos 1. 2 menos 1 dá 1. Ok? Vamos para 3π sobre 2. 3π sobre 2 está na reta de seno. Aqui temos cosseno, então é 0. Ficamos com 2. 2π. 2π onde é que está? Está aqui na reta de cosseno. Então, colocando aqui dá 1. 2 mais 1 dá 3. Então, são esses valores que nós encontramos para y. Okay? Então, aqui temos 0. Teremos π sobre 2. π. 3π sobre 2. E, por fim, 2π. Ok? Então, o y temos aqui somente números positivos. Que é 1, 2 e 3. Ok? 1, 2, 3. Aqui é 2. 1, 2, 3. Assim. Então, quando x é 0, y é 3. Quando x é 0, y é 3. Então, temos aqui esse primeiro ponto. Assim. Quando x é π sobre 2, y é 2. Y é 2. Então, baixamos aqui. Temos este ponto aqui. Quando x é π, y é 1. Quando x é π, y é 1. Temos aqui este ponto aqui. Quando x é 3π sobre 2, y é 2. 3π sobre 2, y é 2. Temos aqui este ponto aqui. Quando x é 2π, y é 3. 2π, y é 3. Temos este ponto aqui. Então, com isso estamos a querer dizer que o nosso gráfico é este aqui. Assim.
Então, isso dá para perceber que ele será sempre assim, ok? Assim. Então, em que aqui ele só vai fazendo as curvas nesses pontos, ok? Então, para o domínio, é conjunto de números reais, ok? De menos infinito a mais infinito. Mas para o nosso contradomínio, que é o pedido do nosso exercício, contradomínio da função f de x vai ser igual a intervalo fechado somente aqui. O contradomínio faz-se na reta de y, então automaticamente o nosso gráfico só está aqui no 1 até no 3, ok? 1 e 3. Esse é o nosso contradomínio, ok? Ok, não queimando muito tempo, vamos para o exercício número 15. Ok? Puxar um pouco aqui. Exercício número 15 diz o seguinte. Considera a função f de x, então temos aqui a função f de x igual a seno de x com x pertencente a intervalo fechado de menos π até π. Assim, ok? Então, qual é o domínio da função? Querem saber o domínio da função h de x igual a f, x menos π sobre 2. Queremos saber o domínio desta função aqui. Ok, é simples. Primeiro passo. A função f é esta, que é igual a seno de x. Então, estamos a dizer que h de x é igual a f é seno desta função aqui, x menos π sobre 2. Então, no lugar de aqui o seno, seu argumento é x menos π sobre 2, ok? Então, o seu domínio é este. Então, vamos substituindo aqui os valores. Então, vamos dizer o seguinte, que h de x vai ser igual a seno. O valor de x, vamos substituir o primeiro valor aqui, menos π, né? Menos π, que é o primeiro valor, h de x, menos π sobre 2. Então, calculando isso, ficamos com seno menos π vezes 2, menos 2π menos π, dá menos 3π sobre 2. Ok? Então, já temos o primeiro valor. Para o segundo valor, vamos substituir o π. Então, teremos aqui h de x igual a seno. Então, no lugar de x, colocamos o π. Fica π menos π sobre 2. Então, calculando isso, h de x vai ser igual a seno. π vezes 2 dá 2. 2 menos π. Vamos ter aqui π sobre 2. Okay? Então, temos esses dois valores aqui. Então, esse vai ser o nosso domínio. Okay? Então, o domínio será igual a intervalo fechado deste valor aqui, menos 3π sobre 2 e π sobre 2. Okay? Então, esta aqui é a opção correta. Ok. Diz o seguinte. Qual é a classificação da função f de x igual a x ao cubo menos x mais 2 quanto à paridade? Ok. Então, para uma função ser par, né? Para uma função ser par, devemos ter a seguinte condição. F de menos x deve ser igual a f de x. Ok? Para uma função ser par. Para ser ímpar, devemos ter a seguinte condição. F de menos x deve ser igual a menos f de x, para ela ser ímpar. Então, vamos substituir o 2 primeiro. Vamos dizer o seguinte. O f de menos 2 deve ser igual a f de 2. Se esses dois forem iguais, então é uma função par.
Vamos substituir o 2 também aqui. Se o f de menos 2 for igual a menos f de 2, também a função é ímpar, ok? Então, vamos substituir os valores. Caso esses não forem iguais e aqui também não forem iguais, então esta função não é par nem ímpar, ok? Então, vamos substituir o menos 2 aqui na função. Ficaremos com menos 2 elevado a 3, menos menos 2, né, no lugar de x, mais 2. Isso deve ser igual ao quê? 2, né, elevado a 3, menos 2 mais 2. Aqui dá menos 8. Menos com esse menos dá 2, mais 2 dá mais 4. É igual. Aqui dá 8. Esses são simétricos. Então aqui vai me dar menos 4 igual a 8. Não são iguais. Logo, não é par. Vamos ver aqui. Este aqui vai me dar também menos 4. Ok? Sem calcular. Menos 4. Igual. Substituindo 2 lá, vai me dar 8. Só com esse menos vai dar menos 8. Também não são iguais. Também não é ímpar. Logo, a função não é par nem ímpar. Então, este aqui é a resposta correta para este exercício. Okay? Indo para 17, só para não levarmos muito tempo aqui. 17 diz o seguinte: observe as figuras. Okay? Qual é o grafo da inversa da função? Então, temos aqui a função f de x igual a logaritmo de x na base 2, ok? Então, para eu ter a inversa desta função, eu tenho que fazer o seguinte. Primeiro, substituir aqui no lugar de f de x, que é o mesmo dizer y por x, igual a logaritmo de y na base 2. Definição de logaritmo, 2 elevado a x, ok? Igual a este y que nós temos aqui. Okay? Então, a inversa desta função é 2 elevado a x. Então, construímos o gráfico desta função, será a inversa desta função principal. Então, vamos construir aqui o gráfico, não levando muito tempo. Quando x é 1, melhor, vamos a 0, né? Quando x é 0, y é 1, ok? Y é 1, quando x é 0. Então, temos este ponto aqui. Quando o y é 0, o x não temos como calcular, ok? Então, o valor da base, neste caso, né, a base é maior que 1. Quando a base é maior que 1, a função é crescente. Se é crescente, então o sentido é este aqui. É crescente, ok? Então, não levando muito tempo, este aqui é a função, o gráfico da função inversa. Okay. 18 diz o seguinte: numa sucessão de termos geral, AN, okay? O termo geral é AN igual a N-1, a N-1, ok? Mais 5. Com N pertencente a números naturais, ok? O termo de ordem 3, ok? O termo de ordem 3, queremos o termo de ordem 3. O termo de ordem 3 é igual a 17. O termo de ordem 3 é igual a 17. Então, o pedido é: qual é o termo de ordem 2? Queremos o termo de ordem 2. Ok? Então, nos deram aqui o termo geral, que é este aqui. Eu quero obter o termo de ordem 2. Então,
Se eu levo o 3, esse índice 3, colocamos aqui no lugar de n, ficaremos com A3 é igual a no lugar de n, 3, menos 1, mais 5. Então, daqui, vamos dizer que isso é equivalente a dizer A3 é igual a 3 menos 1 dá 2, mais 5. Daqui, vamos substituir os valores que nós temos. Então, o termo de ordem 3 é igual a 17. Então, no lugar de A3, colocamos 17. É igual a 2 não temos, é o que nós pretendemos calcular. A2 mais 5. Então, é só isolarmos o A2. Podemos dar a propriedade comutativa, dizendo que isso é o mesmo dizer A2 mais 5 igual a 17. Né? Mudamos de sentido. Levamos este todo valor para o primeiro membro, este todo valor para o segundo membro, sem mudar de sinal. Okay? Então, daqui isso é equivalente a dizer que A2 é igual a 17. Levamos o 5 para o segundo membro. Ficamos com menos 5. Okay? Então, o A2, o termo de ordem 2, é igual a 12. Então, subtraímos 17 menos 5 dá 12. Okay? Então, esta aqui é a solução correta. 19 diz o seguinte. Qual é a ordem do termo 3? Okay? Qual é a ordem N, do termo 3? O termo é 3. Okay? Na sucessão dada por, então temos aqui o nosso termo geral, AN, é igual a 2n menos 5, 2n menos 5, ok? Então, nós queremos saber a ordem desse termo 3, ok? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos substituir, no lugar de AN, o 3. Então, ficamos com 3 é igual a 2n menos 5. Então, vamos também fazer o mesmo que fizemos no número 18. Usando a propriedade comutativa, teremos 2n menos 5 igual a 3. Podem resolver de outra forma, não tem nenhum problema. Okay? Então, 2n é igual a 3 menos 5. Passamos para o segundo membro, ficamos com mais 5. Então, o 2n é igual a 3 mais 5 dá 8. N há de ser igual a 8. Aqui, como está a multiplicar, o 2 está a multiplicar por N, vai passar a dividir por 2, ok? Que isso vai dar 4. Este aqui é o resultado do número 19. Ok, indo para o número 20. Ok? Vamos separar aqui. 20. Diz o seguinte. Qual é o termo geral da sucessão? Então, temos aqui o termo geral. A sucessão temos aqui 2, 6 e 18. Ok? Mais infinito, assim. 2, 6 e 18. Então, qual é o termo geral da sucessão? Ok. Vejamos o seguinte. Nós não sabemos se é uma PA ou se é uma PG, mas sabemos que é uma sucessão. PA significa progressão aritmética, PG significa progressão geométrica, ok? Então, nós não sabemos se é uma PA ou se é uma PG, mas eu posso fazer o seguinte, verificar se é PA ou PG. Se for PA, né, este aqui eu sei que é o primeiro termo, este é o segundo, este é o terceiro, ok? Se for PA, nós devemos dizer o seguinte, se for PA, eu tenho que dizer o seguinte, que a razão é igual à diferença dos termos consecutivos, a 2 menos a 1. Ou, posso dizer também, que esta razão pode ser representada por quê? Por A3, okay?
menos o A2, né? Porque dissemos que é igual a termos consecutivos. Okay? Então, podemos usar esta fórmula ou esta fórmula, se for PA. Vamos verificar se é PA ou não. Se eu fizer, por exemplo, A2 é 6. 6 menos 2. E aqui, A3 é 18. 18 menos 6. Ok? 6 menos 2, isso vai me dar 4. 18 menos 6, isso vai me dar 12. Logo, a razão desses termos consecutivos não é constante. Quer dizer, subtraindo o segundo pelo primeiro, o terceiro pelo segundo, a razão não é constante. Não sendo constante, não é PA. Ok? Temos que dizer que não é PA. Então vamos verificar se é PG. PG o que é? PG, a sua razão, é a divisão dos termos consecutivos. Se a divisão deste e este for igual à divisão destes dois, então é uma PG. Então vamos verificar para a questão de PG. Estamos a dizer que para a razão, representa-se por letra Q ou R, depende de cada um, okay? É igual a A2 sobre A1. Se A2 sobre A1 for igual a A3 sobre A2, então é uma PG. Então vamos verificar. A razão vai ser igual. Qual é o nosso A2? O nosso A2 é 6. Okay? 6 dividido por A1 é 2. Há de ser igual a 3 é 18. Sobre o A2, qual é? É 6. 6 dividido por 2 dá 3. 18 dividido por 6 também dá 3. Logo, esta sequência é uma PG, não PA. Então, este aqui não é. Okay? Então, vamos resolver usando esta PG. Okay? Então, sendo PG, eu já calculei a razão. A razão deu-me 3. Eu quero calcular o termo geral. Então, eu somente vou colocar a forma do termo geral de uma PG, okay? Que é AN é igual a A1 vezes a razão elevado a N menos 1. Esta aqui é a fórmula de uma PG. Então, vamos substituir os valores. Então, o termo geral AN vai ser igual a 1 é 2 vezes a razão já calculamos, deu 3. Elevado a N menos 1. Então, este aqui é o nosso termo geral. Ok? Não precisamos fazer muito esforço. Só precisamos verificar se é PA ou PG. Depois, colocar a minha fórmula da PG. Se fosse PA, colocaremos a fórmula de PA. Ok? Ok. Continuando, vamos para o número 21. O número 21 diz o seguinte. Numa progressão aritmética, então eu tenho que dizer que é uma PA, ok? Tenho que dizer que é uma PA. Numa progressão aritmética finita, ok? Que tem fim, ok? É uma sequência que tem fim, em que a soma dos seus termos é 110. A soma dos seus termos é igual a 110, ok? A soma de todos os termos é 110. O primeiro e o último termo, estamos a dizer, o primeiro e o último termo são, respectivamente, 2 e 20. O primeiro termo é 2 e o último termo, vamos representar por AN. O último termo é igual a 20. Ok? Igual a 20. Quantos termos tem a sucessão? Então, queremos saber quantos termos tem a sucessão. Ok. Primeiro tem que saber a fórmula
da soma dos N termos de uma PA. Se é PA, a sua fórmula é a seguinte: soma dos N termos é igual. Podemos dizer aqui o primeiro termo mais o último termo sobre 2 vezes N, que são o número de termos que nós temos. Okay? Então vamos usar esta fórmula aqui. Então aqui é só substituir os valores. Não tem ciência, não tem nada. Okay? Então simples. Então, a soma dos N termos, dissemos que dá 110. É igual ao primeiro termo é 2, mais o último termo é 20, sobre 2, vezes o número de termos. É esse que nós queremos calcular. Não conhecemos. Okay? Então, vamos dizer o seguinte, que 110 é igual a 2 mais 20 dá 22. 22 dividido por N dá 11. Então, ficamos com 11 vezes N. Então, calculamos o N. Então, N vai ser igual a 110. Como está a multiplicar aqui, vai passar a dividir por 11. Okay? Então, N vai ser igual a, fazendo essa divisão, dá 10. Então, este aqui é o valor de N. É o resultado correto. Indo para o número 22. Okay? Número 22 diz o seguinte. Quais são os 3 primeiros termos de uma PG? Os primeiros 3 termos, estamos a dizer A1, A2 e A3. Os primeiros 3 termos de uma PG. Então, estamos a dizer que isso aqui é uma PG. De uma PG em que o sétimo termo é 192. Ok? O sétimo termo é igual a 192. 192. E o segundo é 6. O segundo termo é igual a 6. Então, eu tenho, quer dizer que a minha sequência já tem o segundo termo. Quero os primeiros 3. Eu tenho o primeiro termo, o segundo está a dizer que é 6, e o terceiro eu não sei. Ok? Então, quer dizer que a minha solução deve ter o primeiro, o segundo é 6 e o terceiro é 3. Então, como é que eu vou obter o primeiro termo? Então, eu sei, como sendo uma PG, eu terei a seguinte fórmula. A N é igual ao termo geral, a 1, vezes a razão elevado a N menos 1. Essa aqui é a fórmula de uma PG, o termo geral de uma PG. Okay? Então, temos o sétimo termo. Vamos dizer que A7 é igual. Então, substituímos no lugar de N o 7. Isso é igual a 1 vezes a razão 7 menos 1, 6. O segundo termo, temos aqui A2 igual a 1 vezes a razão elevado a 2 menos 1 dá 1. Como é 1, podemos não escrever. Então, vamos calcular o sistema dessas duas equações. Okay? Então, isso é equivalente a dizer a 7 já temos 192. 192 é igual a 1, não conhecemos, vezes a razão elevado a 6. Na segunda equação, o segundo termo já temos é 6. 6 é igual a 1 vezes a razão. Também não conhecemos. Ok? Então, isso é melhor dizer equivalente. Podemos evidenciar aqui uma das variáveis. Ok? Resolver em ordem uma das variáveis. Como é que vamos resolver em ordem uma das variáveis? É somente escolhermos aqui. Podemos calcular em ordem A1. Depois substituir aqui no lugar de A1. Podemos resolver em ordem Q, depois substituir no lugar de Q. Ou podemos resolver usando a segunda equação, depende de cada um. Okay? Então, usando a primeira equação, vamos resolver em ordem A1, por exemplo. A1 vai ser igual. Okay? Então, se A1 está multiplicado por este, então vai ser igual a 192 dividido por este. Okay?
Então, esse é 192 dividido por Q elevado a 6. Assim. Ok? Daqui, levamos este valor, substituímos na segunda equação, no lugar de A1. Então, vamos ter 6 é igual, no lugar de A1, colocamos este valor aqui. 192 sobre Q elevado a 6 vezes o Q. Assim, ok? Daqui vamos dizer que isso é equivalente, dizer. A primeira equação mantemos, ok? Vamos resolver na segunda. Então, vamos ter 6 é igual. Aqui vamos simplificar, ok? Só para não termos muito problema, vamos simplificar aqui o Q com este aqui. Aqui ficamos com 5. Ok? Após a simplificação, né? Porque teremos um daqui com um daqui. Que fica 5. Então, ficamos com 192 sobre Q elevado a 5. Ok? Ok. Continuando, diremos que isso é equivalente, dizer, mantemos a primeira equação, usamos aqui o produto dos meios, produto dos extremos, ok? 6 vezes Q, ok? 6 vezes Q elevado a 5 é igual, aqui temos 1 vezes 192, ok? 192. Isso é equivalente a dizer, ok? Que queremos o quê? Então, vamos isolar o Q elevado a 5 é igual a 192 sobre, como aqui está multiplicado, passar a dividir, sobre 6, ok? É equivalente a dizer, mantemos sempre a primeira equação, sem nenhum problema. Vamos dizer aqui que Q elevado a 5 é igual. Então, vamos fazer a divisão de 192 dividido por 6. Então, vamos nos dar 32, ok? Então, isso é equivalente a dizer que, como temos o 5 aqui, esse 5 como expoente vai ser o valor do nosso índice da nossa raiz, né? O valor do índice da nossa raiz. Então, isso vai ser igual a raiz de índice 5, ok? De índice 5 de 32, ok? Então, daqui isso vai ser equivalente a dizer, ok, vamos decompor o 32, ok? Vamos fazer assim, 32. Vamos decompor para ver o que vai dar aqui. 32 é possível dividir por 2, ok? Então, dividimos por 2, vai nos dar 16. 16 é possível dividir por 2, vai nos dar 8. 8 é possível dividir por 2, vai nos dar 4. 4 por 2 dá 2. 2 é possível dividir por 2, dá 1. Então, escrever isso, né? Escrever 32, é mesmo escrever 2 elevado. Só contando quantos 2 temos aqui na segunda parte, ok? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 2 elevado a 5. Então, este valor, 2 elevado a 5, é o valor que nós vamos substituir aqui. Ok? Então, vai ser Q é igual a raiz de índice 5 de 2 elevado a 5. Ok? Então, isso é equivalente a dizer que, chegando até aqui, eu posso simplificar o 5 com este 5 aqui. Né? O valor do índice com o valor do expoente que eu tenho aí. Okay? Então, fazendo isso, ficamos com equivalente a dizer que é igual. Então, simplificando, só ficamos com 2. Então, o valor de Q é 2. Então, falta calcular o valor de A1. Ok? A1, a fórmula é esta que está aqui. Que é 192 sobre Q elevado a 6. Qual é o nosso Q? É 2. Então, ficamos com 2 elevado a 6. Então, isso é equivalente a dizer que A1 é igual a 192 sobre, vamos fazer 2 elevado a 6. Quanto é que dá?
ok? Vezes 2 dá 64, ok? E Q é igual a 2. Então, fazendo a divisão de 192 por 64, dá 3. Razão é igual a 2. Então, já temos o primeiro termo, que é 3. Então, também dizer que nessa sequência, teremos aqui o primeiro termo 3, o segundo é 6, falta obtermos o terceiro termo. Como é que vamos calcular o terceiro termo? Simples, deixa eu só colocar deste lado. O terceiro termo é de ser igual, usando o termo geral da PG, é igual a 1 vezes a razão elevado a 3 menos 1, que dá 2 aqui. Então, o terceiro termo vai ser igual a 1, já calculamos, deu 3, vezes a razão, é 2, elevado a 2. Então, o terceiro termo vai ser igual a 3 vezes 2 vezes 2, 2 elevado a 2, é menos 2 vezes 2, ok? Que dá 4. Então, isso é igual a 2. Então, o terceiro termo é igual a 12. Então, esta aqui é a sequência que nós procuramos, ok? Ok.